E aí galera, mais um vídeo top da galáxia aí, mais um momento. E graças a Deus, exato momento, né? A gente vai estar fazendo um vídeo, vai estar fazendo uma live muito bacana e top da galáxia. Toda live é top, principalmente quando a gente fala de Deus e fala coisas verdadeiras, coisas interessantes e espetacular e também excepcional. É bom de bom, é bom demais falar de Deus. E aqui hoje eu vou abrir mais uma introdução da palavra de Deus. Vai ter um louvorzão para entrar no coração com as palavras. E louvor deixa a gente muito alegre e feliz, sabia? Louvor transforma a sua vida. Deus, ele habita nos louvores, nas pregações, nas leituras. Tudo que é de Deus é de bom, é de maravilhoso, espetacular, especial. Deus, ele habita. Creia, acredita, tenha fé e profetiza. Deus é bom demais o tempo todo. Mas antes de estar lendo a Bíblia, trazendo uma introduções da palavra, vamos ouvir um louvor da palavra de Deus. Um louvor muito maravilhoso que é cantado para Jesus. Louvor é top da galáxia. Então bora começar mais um vídeo com louvorzão e depois de introduções. E é show demais, beleza? Então, agora a gente vai estar falando um pouco de Jesus, um pouco da palavra maravilhosa, espetacular e especial. Deus, ele é bom o tempo todo. Ele é bom, ele ama o seu filho. Foi por isso que ele morreu na cruz por nós, porque ele ama a gente. Além dele amar a gente, Deus nunca mais e nunca esqueceu de nós. E muitas das vezes é a gente que esquece dele, não é ele que esquece de nós. É mais ou menos assim que funciona a caminhada, né? Então aqui hoje nós vamos falar um pouco de Jesus. Ele é preso. Ele foi preso agora. O seu discípulo praticamente o entregou. Por causa de 30 moedas de prata, ele entregou Jesus. 30 moedas. O que é 30 moedas? Como Judas gostava de dinheiro, ele era amante de dinheiro. Ele até mesmo roubava as bolsas das pessoas que tinham dinheiro dentro. Assim era Judas, amante do dinheiro. Mas Jesus, quando chamou os 12 discípulos, chamou também Judas. Jesus, ele sabia que Judas o venderia. Jesus sabia todas as coisas, mas mesmo assim, ele fez isso. Mesmo Judas, olha só, mesmo Jesus escolhendo Judas, Jesus sabia que Judas o entregaria. Jesus sabia que Judas iria vendê-lo. Jesus sabia de todas as coisas, mas mesmo assim Jesus foi com isso até o fim. Chamou os 12 discípulos, chamou Judas para ser seu discípulo, ensinou por Judas tudo. Mas mesmo assim, Judas preferiu o dinheiro. Mesmo assim, Judas preferiu as trevas. Judas não era assim no começo, mas com o passar do tempo, ele foi ficando ganancioso, querendo dinheiro. Ele começou a ser amante do dinheiro. Jesus sabia de todas as coisas. Jesus poderia não ter escolhido Judas, mas como ele sempre menciona, que a palavra de Deus, ela tem que ser cumprida. O que está escrito tem que ser cumprido. Então Jesus teve que chamar Judas. Não teve jeito. Jesus teve que chamar todos os discípulos. Não poderia ser outra pessoa. Tinha que ser essas pessoas que estão na palavra de Deus, para trazer o evangelho a todas as criaturas.
Então Judas praticamente, ele, para entregar Jesus, precisaria ele fazer algum sinal e que ninguém também desconfiasse. Só que Jesus sabia de tudo. Jesus até mencionou a Judas: o que você vai vir aqui fazer, você faça logo. Para de enrolar e faça logo. Jesus sabia o que ele iria fazer. E sabe por quê? Porque em muitas comes e bebes, reuniões deles, Jesus até mencionou algo ali, que falou que um deles o venderia, sem que chegasse esse dia. Judas não tinha ido atrás dos sacerdotes vender Jesus ainda. E isso já tinha acontecido bem antes que Jesus seria vendido por Judas. E Jesus falou na mesa ali: alguém aqui vai me trair, alguém aqui vai me vender. Antes que tudo isso acontecesse, a palavra, a mensagem foi falada. E os discípulos olhavam um para o outro: não, eu jamais faria com o mestre. Essa era as palavras deles. Eu jamais fazeria isso com Jesus. Eu amo ele. As palavras de todos os discípulos na mesa, principalmente na festa da Páscoa, onde ele mencionou isso também. Ele mencionou. Então hoje, livro de Mateus, para não ficar muito nas minhas palavras, ficar também na Bíblia Sagrada, é muito bom. Livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 47 ao versículo 56. O versículo aqui é muito longo hoje. Hoje a mensagem é muito longa, mas são passagens de Deus verdadeira, são passagens maravilhosas, são passagens espetacular para você entender a caminhada e o processo de Jesus e também de Judas. Aqui não são só minhas palavras, é a Bíblia que está dizendo, é a palavra de Deus que está explicando, para vocês entenderem o processo vindo da Bíblia, da leitura bíblica. São coisas verdadeiras que aconteceram com Jesus. Cara, tudo que a gente fala aqui, nada é em vão. Você aprende e aprende. Porque se você não sabia como ele foi preso, você vai saber hoje. Ele foi traído pelo seu discípulo. O tema aqui é: Jesus é preso. Esse é o tema aqui hoje. Jesus ainda estava falando. Quando chegou Judas, um dos 12 discípulos, vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. Então, como Judas já tinha vendido Jesus, os chefes, os sacerdotes, mandou toda essa gente, porque ele acharia que haveria umas brigas. Ele acharia isso. Foi por isso que ele já mandou todos os soldados para prender Jesus e dali ser praticamente o dia que ele fosse preso. Não teria escapatória, porque Jesus já tinha sido vendido por Judas. Então ali não tinha como ele fugir, não tinha como ele escapar, não tinha. Foi por isso que ele mandou soldados com espadas já preparados para prender Jesus. E se alguém se intrometesse, eles o mataria ou o feria, porque eles eram os homens das leis. Eram assim. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prenda o homem que eu beijar, pois ele é. Então Judas foi até perto de Jesus e disse: mestre, que a paz esteja com o Senhor. Então já tinha sido combinado entre os sacerdotes, os líderes, os soldados. Todos eles sabiam o sinal que Judas iria fazer. E esse sinal era um beijo que desse em Jesus no rosto dele. Todos os discípulos não desconfiariam, ninguém iria desconfiar. Mas Judas planejou isso. Judas queria o dinheiro, Judas queria as moedas de prata, Judas não queria saber o que eles fariam com Jesus. Para vocês verem como que são as coisas. E ele falou: a quem eu beijar,
é Jesus Cristo. E ainda, Judas falou algo para Jesus que, se você olhar assim, como é que pode? Como é que ele faz isso com o mestre dele, que ensinou tudo a ele? Judas foi muito frio. Judas já não tinha amor no coração. Judas já tinha praticamente a soberba, já tinha as trevas, já tinha o mal, já tinha a ganância, já tinha o dinheiro. Judas, ele era assim, orgulhoso e ganancioso e ladrão. Então, mestre, que a paz esteja com o Senhor. Assim Judas disse antes de Jesus ser preso. Olha que frieza! E o beijou. Jesus respondeu: amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então Jesus, quando ele disse essas palavras, Jesus já sabia tudo o que Judas tinha planejado. Jesus já sabia tudo que estava no coração de Judas. Jesus sabia que ele ia ser preso, porque Jesus, ele sempre mencionou isso na palavra de Deus. Os meus dias estão contados. Os meus dias cada vez estão mais próximos. Eu vou ser preso, eu vou ser morto. Jesus sempre mencionou isso a todos os discípulos. Se eles não deram crédito, esse dia chegou. Chegou e eles ficaram com medo e todos fugiram. Olha só. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. O beijo era o sinal. Então prenderam Jesus, mas um dos que estava ali com Jesus tirou a espada. Tirou a espada. Atacou um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Então, aí Jesus disse: guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Jesus saberia, se houvesse uma guerra entre eles, quem mata morre. E assim Jesus menciona: se você fere alguém com uma espada, você também é ferido. Porque as pessoas, elas são assim. As pessoas pagam a moeda da mesma moeda, o mal com o mal. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Então já iria gerar uma briga, uma matança. E Jesus mandou parar com isso, porque quem mata com uma espada, quem fere, também é ferido. Essa foi as palavras deles, do Jesus, né? Aí Jesus disse: guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que se eu pedir ajuda do meu Pai, ele mandaria agora mesmo 2 exércitos de anjos. Mas, nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as escrituras sagradas dizem que é preciso acontecer? Então, Jesus poderia mandar anjos. Poderia sim. Ele é o Filho de Deus. Como o Evangelho de Deus é assim e bem claro, tudo isso é preciso que aconteça, porque Jesus, ele vem para esse propósito: morrer por mim, morrer por você, morrer por nós, morrer por todos. Esse era o propósito de Jesus, para salvar as pessoas, para salvar o seu povo. Jesus não queria briga, não queria. Jesus era da paz, era do amor, da alegria. Jesus era bom o tempo todo. Ele é bom demais o tempo todo. Olha só como que é interessante isso. Ele mandaria anjos se ele quisesse, mas era preciso que o Evangelho acontecesse, como ele falou aqui. Depois Jesus disse para aquela gente: vocês vêm com espadas e porretes para me prender como eu fosse um bandido. Jesus não era bandido. Jesus não era criminoso. Jesus, homem de Deus, pessoa do bem. Por isso que primeiro ele vem como carne, como Filho de Deus, para salvar o seu povo. E foram prender ele como fosse um bandido, porque eles queriam matar Jesus. Desde criança queriam matar Cristo. Eles queriam Jesus morto de qualquer jeito, a qualquer custo. Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo, e vocês não me prenderam. Olha, muitos ali não conheciam quem era Jesus. Não sabia. Foi por isso que eles pagaram para Judas.
eles não sabiam quem era Jesus, porque naquela época todos tinham barba, todos eram barbudos, todos eram parecidos. Então eles não sabiam quem era Jesus. Então era preciso que um deles entregasse, porque seria mais fácil. Eles não sofreriam praticamente tentando achar quem é ele. Ficou mais fácil para os sacerdotes, para os soldados, porque foi beijado no rosto e mostrado quem é Jesus. Então quando ele estava no pátio, ninguém sabia quem era Jesus. Os 12 discípulos pregavam do evangelho. Os 12 discípulos falavam de Jesus. Olha, até hoje ainda eles falam que João Batista é o Filho de Deus. Até hoje ainda aquele povo fala que Elias é Jesus. Fala que ele vai voltar ainda, que ele foi na carruagem de fogo, ele sumiu, foi arrebatado. Então, até hoje o povo de Israel ali, eles falam que Jesus, ele vai vir ainda. Eles falam que é João Batista, que é Elias. Até Moisés mesmo eles falam. Mas não falam que Judas, o Messias, eles não falam que Jesus, o Messias, é o Filho de Deus. Eles não falam isso não. Alguns falam, mas muitos ainda não. Hoje muitos não creem em Jesus. Tem os que crê e tem os que não crê. Então ele falou, quando eu estava no templo, ninguém me prenderia. Por que agora? Mas uma coisa é verdade. Ele ensinava todo dia e ninguém prendia ele. Porque eles, como eu falei, né, não conheciam. Agora eles conhecem. Agora sabem quem é ele. Foi por isso que já foram prender ele. Prender e para matar ele. Ele não seria mais solto. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escrevem nas escrituras sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Tá vendo? Como ele menciona aqui, tudo isso é preciso que aconteça. Porque a palavra de Deus, ela fala isso. A Bíblia está aqui para vocês verem. Para vocês acompanhar como tudo isso é verdade. E é bem verdadeiro. Tudo que aconteceu com os apóstolos, profetas, evangelistas, até mesmo com Jesus, com todos que pregam o evangelho que está aqui, tudo é preciso que acontecesse isso mesmo, para ser cumprido o evangelho de Deus, a palavra de Jesus Cristo. E depois todos fugiram aqui, como tem mencionado. Ficaram com medo, isso é óbvio. Só Jesus estava preparado para morrer, porque ele nasceu e ele veio para esse propósito. Ele saberia qualquer tipo de sofrimento que acontecesse com ele, ele já saberia. É simples a gente saber, porque ele menciona isso aqui em várias vezes. O meu dia está próximo, a minha hora está chegando. Foi por isso que ele formou os 12 discípulos, os apóstolos, para levar o evangelho para todas as criaturas, porque ele seria morto e não daria tempo. E não daria mesmo. Por isso que ele formou o batalhão, o exército de apóstolos. Pena que um negou, mas ele perdoou. Pena que um traiu, mas ele perdoou. Para vocês verem como que essa passagem ela é triste. Porque ele foi vendido pelo seu discípulo, que ele confiou. O ser humano, ele tem essa falha por dinheiro. O ser humano, ele é assim. Não é todos que é assim. Só uma grande parte é assim mesmo. Gosta de dinheiro, amante do dinheiro. Mas nós que não somos assim, que somos cristãos, somos conhecedores, levamos o evangelho, temos que ser pessoas diferentes, cristão diferente, viver o evangelho diferente de muitos que vivem aí. Somos espelho de Jesus. Temos que estar na caminhada verdadeiramente. Deus é demais o tempo todo. Então, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Essa passagem, a Bíblia, ela é maravilhosa. Aqui você aprende muita coisa topzera da galáxia. Aprende. E aprende feliz. Aprende alegre também. Então, falou. Um forte abraço. Que Deus o abençoe todos vocês. Vai para a igreja final de semana. Pega um dia da semana ou final de semana. Vai para a igreja. Vai congregar. Leva seus filhos, leva sua esposa, leva seu marido, leva seu pai, sua mãe, seu avó, sua família. Aprender coisas de Deus é muito bom, é gostoso. Vale a pena. Vale a pena aprender, porque Deus ensina. E Deus, Ele está com você. Ele quer ser o seu melhor amigo.
Deus é nosso amigo, é o nosso refúgio, é a nossa rocha. Deus é bom demais o tempo todo. Um forte abraço e que Deus o abençoe todos vocês. Falou? Um forte abraço e fica atento às nossas próximas lives, os nossos próximos vídeos, porque sempre tem alguma coisa bem topzera da galáxia pra gente tá postando aqui. Falou? Um forte abraço e espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu! Uhul! Tchau, gente! É nóis! Salve, salve geral! Partiu!